Mais uma vez com você, para outra edição do programa Falando ao Coração, o programa nosso de cada dia. Vamos fazer do programa de hoje o nosso encontro com Deus, o nosso momento devocional, o nosso culto a Deus. Aquele que encontra diariamente com Deus tem bênçãos, maravilhas e coisas novas para desfrutar, porque Deus tem sempre algo novo para nos proporcionar. Durante meia hora, eu quero orar com todos vocês, eu quero ministrar a palavra de Deus aos vossos corações. Eu quero conduzir vocês a experiências reais, importantes e maravilhosas com Deus. Portanto, não saia daí, fiquem todos ligados e vamos juntos até o final do programa, porque eu tenho certeza que Deus tem muitas bênçãos, algo forte e precioso na vida de vocês. A primeira oração que eu faço no programa é orar pedindo a Deus para recompensar cada pessoa que me ajuda financeiramente a manter este programa no ar. A segunda oração que eu faço é a oração do altar da intercessão. Nesta segunda oração, eu quero ter aqui o seu nome para apresentar você diante de Deus. E eu quero orar com você. Então é hora de você passar uma mensagem com o seu nome, passa por escrito, você vê aí na tela 2 números de telefone, um é o nosso WhatsApp. Se você ainda não tem o WhatsApp do Falando ao Coração adicionado ao seu, a primeira mensagem que você mandar para o WhatsApp já será o adicionamento desse telefone seu no nosso WhatsApp. E aí, a partir daí você tem comunicação aberta conosco, inclusive para assistir o Falando ao Coração pelo seu WhatsApp. E até compartilhar o link que você passa a receber todos os dias com pessoas onde elas estiverem, e assim você terá a oportunidade de também evangelizar, também falar de Cristo às pessoas, tudo através do Falando ao Coração. Então, eu quero com muita alegria orar com vocês. Caso você queira ter o seu nome apresentado diante de Deus no altar da intercessão, é só você passar uma mensagem por escrito no WhatsApp, e com o seu nome. Se você quiser incluir mais alguns nomes, coloca aí na lista e nós vamos no final do programa orar juntos e tenho certeza que a glória de Deus há de manifestar, o poder de Deus há de operar e as bênçãos dos céus hão de manifestar. Caso você não tenha o WhatsApp, liga no fixo, que é esse outro número que está aí na tela, mas liga em horário que a igreja está em funcionamento, alguém vai te atender e você passa o seu nome, vai ser apresentado também diante de Deus no altar da intercessão. Saiba você que crer em Deus é um privilégio. Ter Deus no coração é uma bênção. E crer em Deus que está no nosso coração é a maior de todas as bênçãos que nós poderíamos imaginar para desfrutar a cada dia. Por isso, nós precisamos conhecer mais a Deus e saber que Deus é grande, Deus é eterno, Deus é justo, Deus é santo e nós muitas vezes somos falhos, né? Estamos longe de ser isso aí que Deus é, mas Ele tem a misericórdia, através da sua misericórdia Ele nos recebe, Ele nos cobre, Ele nos perdoa, Ele nos aperfeiçoa, Ele nos fortalece e Ele nos traz para ficarmos cada dia mais perto dEle. Vamos viver as bênçãos sublimes e maravilhosas de Deus a cada dia, porque Deus tem sempre algo grande e precioso para nos proporcionar. Além da mensagem bíblica que eu tenho para ministrar com vocês aqui no Falando ao Coração de hoje, eu tenho também um testemunho que eu quero compartilhar com vocês. Neste testemunho eu vou trazer um relato de alguém que de alguma forma foi ricamente abençoado por Deus. E o testemunho de hoje é da Andréia Paulino, da cidade de Niquelândia, aqui em Goiás. A Andréia diz assim: prezado pastor Gentil, com grande alegria participo do Falando ao Coração, porque tenho experimentado o poder da presença de Deus em minha vida, desfrutando de grandes e importantes milagres. Sou técnica em enfermagem, atuo na área já há 9 anos. No meu local de trabalho, sofri um acidente com um material cortante contaminado.
Rapidamente fui submetida a vários exames. E o resultado dos exames, inclusive exames de imagem. E quanto ao acidente, estava tudo bem comigo. Mas pelas imagens descobriram uma pedra na vesícula de 24 milímetros. Só que nunca havia sentido dor nenhuma no local. Mas os médicos disseram que, por se tratar de uma doença silenciosa, poderia tornar-se em um câncer, se não fosse retirada. Passei pelo procedimento cirúrgico, estou me recuperando muito bem, graças a Deus. Ao contar esse testemunho, chego à conclusão que Deus cuida dos seus filhos nos mínimos detalhes. A princípio, pensei estar passando por uma grande luta no trabalho. Sofrer aquele acidente foi algo cruel, mas Deus estava cuidando de mim, me dando livramento de um mal terrível. Se não fosse retirada a pedra na vesícula, poderia ser pior ainda. Não me canso de agradecer a Deus pelo livramento e pelas bênçãos recebidas. Oro no altar da intercessão diariamente e o Falando ao Coração tem me ajudado muito, porque nesses meus momentos de lutas e conquistas, só mesmo Deus para me abençoar. Obrigado, pastor Gentil, por ser esse instrumento usado por Deus, abençoando tantos lares todas as manhãs. Deixo a você, pastor, o meu abraço de gratidão, como também para toda a equipe do programa. E ao meu querido Deus eu dedico toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Testemunho da Andréia Paulino, da cidade de Niquelândia. Deus é assim, Ele nos livra, Ele, com a sua graça, faz com que possamos alcançar aquilo que às vezes nem pensávamos que precisamos, porque na Bíblia está escrito que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados pelo seu decreto. Veja, ela sofre um acidente, Deus a livrou das dificuldades que poderiam advir por causa desse acidente, mas nos exames descobriu que ela tinha um outro problema que ela não sabia. E aí corrigiu o outro problema, o acidente não teve nenhuma consequência e ela está feliz e abençoada. Glória a Deus por isso. Deus te abençoe, Andréia, e seja uma voz aí divulgadora do Falando ao Coração na bonita cidade de Niquelândia. Pastor Alves, meu amigo de muitos anos, foi pastor até um dia desse, agora o pastor Daniel assumiu o lugar dele. Um abraço ungido a todos vocês aí de Niquelândia, essa cidade próspera aqui do estado de Goiás. Eu quero nesse instante proferir a primeira oração do programa. Eu quero orar pedindo recompensa na vida de todos os que contribuem com esta obra. Eu digo sempre que se não fossem vocês que contribuem com o programa, há muito já teria parado com este projeto. Já estou no ar há mais de 19 anos. Então eu louvo a Deus que usa vocês para que eu tenha os recursos necessários e este programa continua fazendo essa história, sendo uma voz ativa a serviço do reino de Deus. Oremos então. Senhor Deus e Pai, rogo a tua bênção no nome de Jesus, a favor de todas estas pessoas que vêm contribuindo com o programa. Algumas já contribuem há muitos anos, outras passaram a contribuir recentemente. Que o Senhor esteja recompensando todas essas pessoas, fazendo com que elas vivam uma vida próspera, uma vida abençoada, uma vida vitoriosa. Abençoa, Senhor, cada uma dessas pessoas e toca nos corações daqueles que ainda não estão contribuindo, para que eles também venham somar comigo neste propósito, porque este programa tem sido um programa evangelístico e missionário, porque vidas e mais vidas têm sido abençoadas, e aqueles que contribuem, ó Pai, eu quero te pedir, recompensa-os poderosamente por este esforço, por este trabalho, no nome de Jesus eu te peço, amém e glórias a Deus. Eu quero ler no primeiro livro de Samuel, capítulo 17, versículo 38 e também o versículo 39. Diz assim, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, 38. E vestiu a Davi
da sua própria armadura. Pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. 39. Davi cingiu a espada sobre a armadura e procurou em vão andar, pois não estava acostumado àquilo. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois não estou acostumado. E Davi tirou aquilo de sobre si. A história de Davi é uma história repleta de detalhes que nos empolgam, que nos alegram e que contribuem para a nossa fé ser edificada. Eu extraí desta história de Davi este momento do encontro de Davi com Saul. Você conhece bem a história, não preciso repeti-la, mas Davi, ele foi até onde estava o exército de Israel, comandado por Saul, que guerreava contra os filisteus. E quando ele chega lá, vem um gigante chamado Golias e desafia o exército, desafia o rei, desafia o Deus de Israel, desafia todos aqueles que ali estavam. E ninguém faz nada, ninguém age, ninguém reage diante daquele desafio. Aí Davi, que acaba de chegar e vê tudo aquilo, diz: vocês não podem concordar, aceitar esse tipo de ofensa, esse tipo de blasfema contra o nosso Deus. Vocês têm que fazer alguma coisa. Aí os irmãos de Davi, os outros soldados, disseram para ele: você é menino, não entende de guerra, não entende de exército, não entende de luta, e vem querer nos ensinar esta lição. E Davi disse: eu vou lutar contra este gigante, porque eu não concordo que esse incircunciso desafie o Deus que eu sirvo. E aí Davi foi levado até Saul. Quando Davi convence Saul de que ele tinha condições de lutar contra o gigante e vencê-lo, apesar que Saul não acreditava nessa capacidade de Davi, mas ele contou alguns fatos, que uma certa vez ele matou um leão, que tomaram uma ovelha do seu rebanho, depois matou um urso que também tinha tirado uma ovelha do rebanho, estava querendo destroçá-la com a sua boca. Ele foi lá e tomou a ovelha e matou tanto o leão como matou o urso. E aquilo convenceu Saul, que não tinha outra saída. Falou: o jeito é melhor tentar do que desistir, porque diz uma coisa que derrotado não é aquele que tentou e não conseguiu, e assim aquele que nunca tentou. Então Saul viu uma possibilidade ali. Quem sabe esse menino tem algum poder extraordinário, aí ele possa fazer isso. Tá bom, disse Saul para Davi: você pode lutar contra o gigante, só que eu vou ser precavido, vou te dar a minha farda, vou te dar os meus apetrechos de guerra, você não pode ir de cara limpa ir ao encontro deste gigante, ele vai te destruir, ele vai destroçar com você. Então vesta, por favor, a minha farda, usa a minha espada, usa o meu escudo, usa o meu capacete, e aí você estará pelo menos um pouco protegido. Não conhecia Saul a Davi a ponto de concluir que Davi não precisava daqueles apetrechos de Saul, porque ele estava firmado a sua fé, confiado no poder de Deus. Mas mesmo assim, Davi concordou em vestir. Vestiu a farda, pegou todos os equipamentos, colocou nos seus devidos lugares e começou a andar ali. Quando, em determinado momento, Davi diz: olha, majestade, o senhor me desculpe, mas eu não consigo andar com essas coisas. Porque tem um detalhe muito importante que nós devemos observar. Roupa de desviado não serve em crente fiel. Não serve. Tem tantas pessoas aí que desviaram da igreja, desviaram dos caminhos do Senhor e quer ensinar crente. E tem alguns crentes fracos que ficam dando ouvidos. Ao invés de falar para eles a palavra, dizer para eles que estão errados porque estão afastados, não, fica concordando e até andando com eles, até convivendo com eles. E eles às vezes
nesta hora, estão influenciando negativamente os cristãos. Nós precisamos de entender que, lógico, estamos no mundo, estamos aqui para conviver com as pessoas, seja família, seja amigos, colegas de trabalho, coisas assim, mas nós temos que ter cuidado. Saul estava desviado, Saul já não confiava mais no poder de Deus, mesmo Davi tendo dito que ia no nome do Senhor dos Exércitos, mas Saul já tinha desviado, para ele era a força do braço, era a força no uso da espada, da lança e da proteção, do capacete, do escudo, era aquilo que dava vitória contra uma guerra. E Davi disse, eu não preciso, eu não consigo andar com essas roupas. Eu tenho uma outra vestimenta. A vestimenta minha é a vestimenta da fé, é a vestimenta da confiança no Senhor dos Exércitos, é a vestimenta do meu compromisso com Deus, é a vestimenta da minha comunhão com Deus. E Davi dispensou a roupa, tirou aquela farda, devolveu o capacete, devolveu a espada, devolveu o escudo, vestiu de novo a roupa que ele usava, e disse, agora eu estou dentro do meu território. Agora eu estou firme na minha fé. E agora eu vou lutar com o gigante. Passou, você conhece a história muito bem. Passou no riacho, pegou 5 pedras, colocou no seu alforje e subiu a colina, encontrou com o gigante. Com uma pedra que ele atirou com a sua pequena funda, ele tonteou o gigante. O gigante caiu de boca no pó. Caiu com a cara no chão, porque aquele que desafia o povo de Deus vai cair com a cara no chão, de vergonha. Naquela hora, Golias, que disse que ia pegar Davi, destruí-lo com um murro somente e jogá-lo para que os urubus pudessem comer a sua carne, ele está ali prostrado, caído no chão, com uma pedrinha que Davi jogou, porque Davi disse para Golias assim, olha, tu vens a mim com a força que você tem, tu vens a mim com a espada que você tem, tu vens a mim com a lança que você tem, mas eu vou a ti no nome do Senhor dos Exércitos. E aí Golias está prostrado, caído na terra, de cara no chão, e naquela hora, naquele momento, Davi sobe no corpo daquele homem caído, arranca da sua cintura aquela espada, e com aquela espada ele corta a cabeça do gigante. E o gigante, ex-gigante, naquela hora está caído, vencido, porque chegou alguém ali que não estava firmado em armas humanas, mas firmado na confiança que ele tinha em Deus. Eu quero dizer para você, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que este exemplo de Davi, ele é muito importante para a nossa vida. Eu não sei quantos inimigos têm desafiado você. Eu não sei a vida que você está levando de tantos desafios que a vida tem imposto. Mas eu quero te dizer que há um Deus no céu. Há um Deus no céu que age, há um Deus no céu que opera, há um Deus no céu que abençoa, há um Deus no céu que nos acompanha, há um Deus do céu que está conosco todos os dias. O próprio Jesus disse, estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E este Deus eterno, glorioso e poderoso que deu força para Davi vencer, é o mesmo Deus que vai dar força para você vencer estes desafios que estão diante de você. Estes problemas que têm afligido a sua alma, que têm levado você a esta dor profunda, porque muitas enfermidades surgem quando você dá lugar ao medo, quando você dá lugar à angústia, quando você dá lugar à ansiedade, quando você dá lugar a esses terrores que a vida impõe. Davi poderia naquela hora ter dito, eu não vou lutar com um homem desse, eu sou ainda um iniciante na vida, um jovem na vida, que nem no exército eu estou enfileirado, e agora enfrentar um homem desse que tinha aí seus quase 4 metros de altura. Mas ele disse, eu não posso permitir que este incircunciso esteja desafiando o meu Deus. E ele foi e resolveu um grande problema para Saul, grande problema
para o exército de Israel, um grande problema para a nação de Israel, porque ele colocou a sua fé, a sua confiança no Deus eterno, no Deus poderoso, no Deus que pode todas as coisas. Você tem o mesmo caminho, meu irmão, minha irmã, para você seguir a tua vida. Não adianta você querer resolver os seus problemas deixando Deus de lado. Porque tem muita gente que diz, olha, quando eu resolver o meu problema, aí eu vou fazer um compromisso com Deus. Quando eu resolver algumas pendências na vida, aí eu volto para a igreja. Quando eu resolver alguns desafios que eu enfrento, aí eu vou servir a Deus de coração. Pode me esperar. Eu quero dizer uma coisa muito importante. Na Bíblia está escrito, se hoje, não ontem, já passou, não amanhã, que ainda não chegou, mas o hoje, que estamos tendo como um presente na nossa vida. Se hoje ouvirdes a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações. É muito importante nós entendermos, porque Deus não quer te salvar ontem, não tem como, já passou. Deus não está com compromisso dizendo, olha, amanhã eu tenho um compromisso de salvar. Não, Ele quer fazer isso agora. E se amanhã você não puder amanhecer vivo? Ninguém pode manter o controle de sua existência. Isso foge às nossas mãos. Então nós precisamos de ter um compromisso solene com Deus, é hoje. Ah, mas eu tenho um problema que eu quero resolver primeiro. Primeiro entrega o teu caminho ao Senhor. E depois Ele vai te dar força e você vai ter uma ajuda enorme, importante, maravilhosa para resolver o seu problema. Então entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. É hora de vivermos uma vida verdadeiramente compromissada com Deus. Nós estamos vendo os desafios sendo apresentados diante de nós em todos os lugares. Estamos vivendo um tempo difícil, um tempo muito difícil, onde tantas coisas têm acontecido diante dos nossos olhos, coisas terríveis que imaginávamos nunca poder acontecer ou poder ver tais coisas. Mas, infelizmente, isso estão aí acontecendo, essas coisas estão acontecendo ao nosso redor. Mais do que nunca, nós precisamos de Deus. Mais do que nunca, nós temos que firmar a nossa vida com Deus. Mais do que nunca, nós temos que termos cuidado com o dia de amanhã. É hora de estabelecer um compromisso solene com Deus. É hora de verdadeiramente abrir o coração para Deus. Veja, quando Jesus estava pendurado naquela cruz, 2 homens foram também condenados a morrer na cruz. Um estava à direita de Jesus, outro estava do outro lado de Jesus. E em determinado momento, os 2 conversavam entre si. E um dizia, Jesus, desce dessa cruz e salva a ti e a nós mesmos. Aí o outro dizia, olha, nós merecemos estar nesta cruz, porque nós pecamos, nós erramos, nós cometemos delitos, nós temos crimes. Mas esse que está no nosso meio aqui, ele não cometeu crime nenhum. Ele não cometeu nenhum delito. Ele não merece isso. Então, melhor é nós nos calarmos, porque nós estamos aqui porque merecemos, mas esse aqui não merece. Não vamos incluí-lo aí na nossa crítica, não. Aí, de repente, aquele que condenava o comportamento do outro, vira-se para Jesus e diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Sabe qual foi a resposta de Jesus para aquele homem naquela hora? Jesus disse assim, hoje. Ele não disse ontem, já passou. Ele não disse amanhã. Amanhã é um dia incerto e não sabido. Pode ser que amanhã estejamos fortes como hoje, mas ninguém pode garantir tal coisa. E Jesus então disse, hoje estarás comigo no paraíso. Hoje. Então, hoje é o dia. Este é o momento que você possa, nesta hora, abrir o seu coração. Se você ainda não confessou Jesus como seu único Salvador, saiba, esta oportunidade chega para você agora. Para este momento, você tomar essa decisão. Ah, mas eu ser um crente e começa a pensar em tantas coisas que às vezes na sua mente estão distorcidas. E você fala, ser crente é proibido isso, proibido aquilo, é difícil por causa disso. Olha, você tem que pensar nas coisas maiores, não nas menores.
Tem gente que fica pensando nas coisas menores e diz, eu tenho preocupação com isso, com aquilo, e deixa de pensar na coisa principal da vida. Você tem uma alma. Seu corpo vai morrer, a terra vai comer, mas a sua alma nunca vai morrer. E para a sua alma descansar com Deus, só você tomando a decisão de receber Jesus como seu Salvador. Se você não tomar essa decisão, esta alma sua vai sofrer a eternidade inteira no inferno. Então é hora de abrir o coração e dizer, Jesus, eu quero receber a Ti como meu Salvador. Não é hoje, não é agora, é neste momento. Confessa Jesus como Salvador. Eu falo com você que já foi um crente, já fez parte de uma igreja. Hoje você está distante, indiferente, afastado, só vê defeitos nas igrejas, só vê problemas nas igrejas. Eu quero que você entenda. Você pode ver defeitos nas igrejas, mas você não vai ver defeito em Jesus Cristo. Você não vai ver dolo em Jesus Cristo. Você não vai ver erro em Jesus Cristo. Então, abra o seu coração. A igreja é o local que Deus nos coloca para que nós possamos ali adorar a Deus, viver a comunhão uns com os outros e sermos bênção na vida de outras pessoas. Então, a igreja é necessária. Eu tenho Deus, mas não tenho igreja. Está errado. Tem que ter Deus e precisa ter igreja. Porque quem fundou a igreja não foi o homem, foi Jesus. Ele disse, edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então abra seu coração agora, reconcilia-te com Cristo e vamos viver uma vida abençoada e vitoriosa. Deus te abençoe poderosamente. Chegou o momento de orarmos juntos no altar da intercessão. Momento de fé, momento de alegria, momento de comunhão. Oremos então. Querido Deus e Pai, é na autoridade do nome de Jesus que eu oro a Ti, para apresentar todas essas pessoas que oram comigo. Todos estes nomes que estão sendo agora mostrados ao Senhor. Que Tu possas liberar da Tua graça, da Tua glória e através da Tua misericórdia, Senhor, alcançar todas essas pessoas, para que elas vivam uma vida abençoada, uma vida feliz, uma vida vitoriosa. Sê com cada pessoa. Veja, Senhor, cada necessidade e libera do Teu trono os milagres e as bênçãos que estas pessoas precisam. Eu oro sempre no nome de Jesus. Amém. Estamos chegando ao final do Falando ao Coração de hoje. Quero agradecer a todos vocês pela honrosa sintonia. Se Deus nos permitir, nos encontraremos no próximo programa. Deixo com vocês o meu abraço ungido. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Tenham o melhor de Deus acontecendo na vida de vocês. E digam comigo, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus.